O som do fogo queimando na floresta amazônica, associado à derrubada de árvores para o comércio ilegal de madeira, responde por 75% das emissões brasileiras de poluentes na atmosfera. Por isso, plantar mais do que desmatar é uma das propostas do Plano Nacional de Mudanças Climáticas, elaborado por uma comissão formada por 7 ministérios e apresentado recentemente pelo governo federal. O plano ele tem como objetivo importante a questão da mitigação dos gases de efeito estufa. Tem uma parte também que é associada mais à questão de adaptação, visto que o clima está mudando, o aquecimento é inequívoco, né? Então a gente precisa também se adaptar. Mas a parte mais forte, eu diria, nessa fase do plano, é realmente a gente ter estratégias de mitigação. Entre os objetivos do plano estão o aumento de 1 para 20% na cogeração de energia e um crescimento de 11% ao ano na participação do etanol, feito a partir da cana-de-açúcar na matriz energética brasileira. Mas não foi definido ainda um orçamento para as ações. O Brasil está crescendo, é importante que cresça, é desejável que isso aconteça, que a gente se desenvolva. Isso, evidentemente, vai trazer uma demanda muito maior por energia, por recursos naturais, de uma maneira geral. Então, o que a gente procura fazer é que esse crescimento se dê seguindo uma outra trajetória, né? Uma trajetória mais eficiente em termos de uso de recursos naturais, em termos tecnológicos, em termos de manutenção da nossa matriz energética renovável, né, que é extremamente positiva atualmente, mas a gente precisa assegurar que isso continue. Apesar de ambicioso, o plano recebeu críticas de movimentos sociais e ambientalistas. Alguns pesquisadores acreditam que a decisão foi tomada às pressas para ser apresentada na COP14, conferência sobre o clima que acontecerá na Polônia em dezembro deste ano. Pela primeira vez, o Brasil tem uma tentativa de criar uma estratégia para mitigar mudanças climáticas. Por outro lado, é um plano ainda muito limitado e falho até. É um plano que não estabelece metas, é um plano que não estabelece prazos, é um plano que não estabelece as estratégias para ser atingida, eventualmente, reduções de emissões. E mais importante do que isso, que outros setores de governo, que não só o meio ambiente, se sensibilizem para a necessidade de termos, a nível nacional, uma estratégia de mitigação e de redução de emissões de carbono. Segundo Suzana Kahn, a geração da energia eólica, por exemplo, pode ser integrada à produção das hidrelétricas no nordeste do país. Normalmente, na época do ano em que os reservatórios estão com nível baixo, é quando os ventos na região são mais fortes e constantes. A ameaça de uma crise financeira em todo o mundo é outro desafio a um plano que ainda não saiu do papel. Essa crise, inevitavelmente vai criar incentivos para soluções mais apropriadas, por exemplo, para a questão de uso de energia, para a questão de uso mais eficiente do solo. Ou seja, quando você tem uma situação limite em que restringe-se a disponibilidade de capitais e de recursos, de certa forma, você tem que ser criativo para usá-los de forma eficiente.